Sintam-se cumprimentados. Mais uma vez, tenho um assunto que acho ser pertinente para partilhar. O assunto hoje é racismo. Caro amigo aí, deixa um like, comenta, mas também pode partilhar. O que é racismo? Para podermos entender bem racismo, é preciso que tenhamos em conta que quando se fala de racismo, estamos a atacar direta ou indiretamente a raça. Agora, aqui é importante compreender numa primeira fase o que é raça, para depois entendermos o que é racismo. Raça é um elemento essencialmente político sem qualquer importância fora do âmbito de análise socioantropológico. Isso é raça. Agora, o que seria racismo? Racismo é um sistema que defende a existência de uma raça considerada superior das demais. Razão pela qual ela se considera alta em detrimento das outras. Por isso, antigamente quando se falasse de racismo, as pessoas lançavam olhares da raça para a raça branca contra a raça negra. Ou melhor, as pessoas brancas e pessoas não brancas. As pessoas pensavam que o racismo habita nas pessoas brancas. Não é assim. E não é só assim, posso assim dizer. Por quê? Se nós queremos compreender o que é racismo, é preciso também navegarmos em três concepções. As concepções raciais que nós conhecemos, que são três. Concepção institucional, concepção estruturalista e concepção individualista. Quando falamos de concepção individualista, estamos a dizer um indivíduo que não gosta um determinado grupo de pessoas, um indivíduo que não gosta de um outro indivíduo ou de uma outra pessoa, um indivíduo que não gosta de um determinado tribo, um indivíduo que não gosta uma determinada raça, uma determinada cultura. E isso é problema ético, problema psicológico. Isso é racismo, numa primeira concepção individualista. Mas também podemos encontrar a concepção estruturalista. A concepção estruturalista qual é? A concepção estruturalista é aquela que nós achamos ser normal, em que uma família não gosta de uma outra família, um grupo de, podemos assim, de estudiosos, cientistas, não gostam do outro grupo de cientistas, grupo de juristas, políticos, partidos, não gostam do outro partido, e isso nós achamos ser normal. São concepções raciais. Concepções de racismo ou concepções raciais. Mas também encontramos a concepção institucional. A concepção institucional qual é? A concepção institucional é a mau funcionamento de uma instituição em que as atividades, os trabalhos que se exercem nessa mesma instituição é privilegiada em vista à raça. Em que uma raça é privilegiada, outra não privilegiada. Nas atividades, também nas oportunidades, tem-se em vista ou tem em vista a raça, mau funcionamento do Estado. E quando assim acontece, estamos diante de humilhação indireta. Isso é concepção racial. Mas agora queremos compreender o percurso e como é que um homem, como é que um indivíduo pode ser considerado de racista. Como é que uma pessoa pode ser considerada de racista? Vamos compreender todos, atenção. Quando, de uma forma, politicamente falando, racismo é um sistema doutrinário ou político
que estabelece a exaltação de uma raça em detrimento das demais, como já vinha dito na primeira fase, quando falamos de racismo. Agora, quando falamos ou quando queremos compreender o homem, é preciso que nós tenhamos em conta que o homem não é um ser linear. O homem não é um objeto que se estuda de forma cabal. Não é verdade. As pessoas que são racistas deveriam compreender isso. Por quê? O homem não se pode... O homem deve ser compreendido que é aquele que se afunda. Né? O homem é aquele que se mergulha. O homem é aquele que não se ou que se observa de múltiplas facetas e diferenças. Por quê? O homem deve ser compreendido, tem lado, ou então o homem deve ser compreendido no sentido biológico. O homem deve ser compreendido no sentido pensante. O homem deve ser compreendido no sentido falante. O homem deve ser compreendido no sentido econômico. Se assim queremos dizer, o homem trabalhador, né? Economicamente falando. E o homem pensante, isso já é psicologicamente falando. O homem falante, isso já linguisticamente falando. E o homem um ser vivo, isso já biologicamente falando. Por isso o homem não é um ser linear. O homem tem compartimentos. O homem tem partes a ser compreendido. Por isso não é um objeto qualquer. Aliás, o homem não pode ser compreendido como um objeto a ser terminado no seu estudo. O homem tem dupla facetas e diferenças. Mas atenção, essas divisões, ou esses compartimentos, essas diferenças, ou essas partes que compõem o homem, isso leva as pessoas a formarem grupos, a se dividirem, divisões humanas, ou divisões dos homens, em que olham a parte, ou então os homens se dividem por meio de características, ou em vista de características físicas e culturais. Quando assim acontece, nós devemos compreender que estamos acima de humilhação total. Quando nós quando nós chegamos a ponto de nos dividirmos em vista a características físicas e culturais, isso estamos já no âmago ou no auge do problema forte que é do racismo. Por quê? Chegando a este ponto, nós podemos descobrir que estamos já diante do filósofo antropológico. O que quer dizer isso? Em que o homem começa a olhar o outro como uns civilizados e outros não civilizados. Ou melhor, uns civilizados, outros selvagens. Isso é perigoso. E isso de racismo, podemos navegar na obra de Cornelius Powen, em 1739 a 1799, diz: os indígenas americanos, eles não têm história. E a sua maneira de pensar e também as suas atitudes, aquilo que o seu temperamento é úmido quanto eles vegetam, ou quanto a terra que eles vegetam. Mas isso também não para aí. O racismo para os africanos também, eles sofreram. Aquilo que disse Hegel, o africano não tem história. O africano é aquele que está apegado na superstição. O africano é um bestial. Quero dizer, Hegel considerava africano como um não ser pensante, não ser humano. Né? Hegel usou isso para dizer. Então,
Quando nós queremos compreender bem o racismo, é preciso navegarmos na a obra de este Cornelius Powell, mas também Hegel, quando fala já da história dos africanos, como ele considera os africanos. Mas antes, é preciso também compreendermos que a raça não tem nada de importância. O que é mais importante é a atitude, o comportamento, a maneira como você pensa para o outro. O importante é o coração, a maneira como você sente para com o outro. Como é que você se compactua? Qual é o sentido que você considera o outro? E qual é a forma como você olha o outro? A raça não tem importância nenhuma. A raça não nos diz nada. Nós estamos a perceber bem que a raça, hoje em dia, não tem muita diferença com a outra. Não diz respeito. O mais importante é a atitude. O mais importante é coração. Como o homem agarra-se às realidades e como vive. Isso sim é importante compreender. Então, quando falamos de racismo, aqui está o problema. Racismo, já de forma resumida, é uma forma de discriminação que leva em conta, ou então, que leva em conta a raça, privilegiando a outra. Ou melhor, que se fundamenta na raça, humilhando a outra. Racismo. Humilha a outra e exalta uma. Quero dizer, eu, sendo racista, exalto minha raça e desprezo a raça do outro. Aí está. É um abuso. Abuso da raça. Por quê? O homem criou, quer dizer, Deus criou o homem segundo a condição da natureza, como ele quis. E não tem importância de esta raça é a raça amaldiçoada, esta raça é a raça santa. Não existe isso. Não existe. Não existe. Deus criou o homem pelo amor, para amor e também quer dizer, na sua condição divina. Deus quis criar o homem. Deus quis revelar-se no homem. Então, não existe a importância de dizer esta raça é mais importante em relação à outra, às demais. Isso não tem nenhuma importância. Então, os racistas, tenham em vista isto. A raça não nos diz respeito. A raça não tem importância nenhuma. Mas o importante é a atitude, a maneira como você pensa para com os seus próximos. A maneira como você age, a maneira como você sente para com o outro. Qual é a compaixão? Qual é o sentido humano, o espírito humano? É que mais é importante. Caro amigo aí, deixa um like, deixa um comentário, mas também pode partilhar. Aquele abraço e até mais.